Nem todo anime quer te empolgar. Alguns querem te deixar desconfortável. Querem mexer com a sua cabeça. Querem fazer você terminar o episódio e ficar alguns segundos em silêncio tentando entender o que acabou de acontecer. E os dois primeiros dessa lista fazem exatamente isso, mas de maneiras completamente diferentes. Se você está acostumado com protagonistas que resolvem tudo na base da força ou com histórias que entregam respostas rápidas, aqui a proposta muda completamente. Esses animes trabalham tensão psicológica, construção lenta e decisões morais que não têm resposta fácil. O primeiro mergulha no horror cósmico e na manipulação do conhecimento. O segundo questiona o próprio conceito de justiça. E a gente começa com um dos mundos mais bem construídos dos últimos anos. A história começa com Zou Mingrui, um jovem da Terra moderna que realiza um ritual misterioso, e acorda no corpo de um homem chamado Clay Moretti. Só que ele não acorda apenas em outro corpo. Ele desperta em um mundo completamente diferente, inspirado na era vitoriana, com tecnologias steampunk, igrejas poderosas e um sistema sobrenatural extremamente organizado. E tem um detalhe que já prende desde o começo. O verdadeiro Klein havia acabado de cometer suicídio após se envolver com um ritual proibido. Ou seja, o mistério começa antes mesmo da história andar. Nesse mundo existem os chamados Beholders, pessoas que ganham habilidades ao beber poções específicas. Cada poção pertence a uma linha evolutiva chamada sequência. Klein inicia como sequência 9, o Vidente. Mas essas poções não são simples upgrades. Se você não digerir corretamente, você enlouquece. Você perde o controle. Você se transforma em algo que não é mais humano. Então cada avanço exige estudo, preparo e estabilidade mental. Klein não é um protagonista impulsivo. Ele observa, analisa, manipula situações. Ele entra para a Igreja da Deusa da Noite e começa a investigar casos sobrenaturais, artefatos amaldiçoados, cultos secretos, entidades antigas. E quanto mais ele investiga, mais percebe que o suicídio do antigo Klein está ligado a algo muito maior. Algo envolvendo deuses antigos e segredos que não deveriam ser descobertos. Em determinado momento, Klein descobre que pode acessar um espaço misterioso acima de uma névoa cinzenta, um salão fora do mundo físico. É ali que ele começa a reunir outras pessoas e formar o chamado Clube do Tarô. E é aqui que a escala da história muda completamente. De simples investigações locais, para intrigas globais, manipulação estratégica e um jogo de informação onde cada passo em falso pode custar a própria sanidade. Lord of the Mysteries não é sobre batalhas explosivas. É sobre construção. Sobre conhecimento perigoso. Sobre subir de nível sabendo que cada avanço pode afastar você da sua própria humanidade. E quando você percebe, já está envolvido demais nesse mundo para simplesmente sair. E se você gosta de anime que respeita a inteligência do espectador e constrói mistério com calma, já deixa o like e se inscreve no canal Dinastia Animes, porque esse tipo de obra merece mais atenção. Agora, se aqui o perigo está no conhecimento, o próximo anime vai mostrar que o verdadeiro perigo pode estar na própria ideia de justiça. Moriarty the Patriot gira em torno de William James Moriarty, um homem brilhante que vive em uma Inglaterra rigidamente dividida por classes sociais. Um mundo onde a aristocracia é intocável e os mais pobres são condenados desde o nascimento. Desde jovem, Moriarty presencia injustiças absurdas cometidas pela elite, pessoas protegidas pelo sistema apenas por terem sobrenome e dinheiro. E é aí que ele decide fazer algo radical. Ele não quer reformar o sistema. Ele quer quebrar o sistema. Moriarty começa a arquitetar planos elaborados para eliminar membros corruptos da aristocracia, usando assassinatos, manipulações e jogos mentais. Mas o mais interessante é que o anime nunca trata isso como algo simples. Moriarty não é um vilão clássico. Ele também não é um herói. Ele é um homem que acredita que o mal precisa ser combatido com métodos igualmente extremos. E tudo fica ainda mais interessante quando ele cruza caminho com Sherlock Holmes. Não como um confronto óbvio de bem contra o mal, mas como um duelo intelectual entre duas mentes brilhantes que enxergam o mesmo mundo quebrado e escolhem caminhos diferentes para lidar com ele. Moriarty the Patriot te obriga a questionar até onde vale ir para corrigir uma injustiça. E se, no processo, você não acaba se tornando exatamente aquilo que queria destruir. Se os dois primeiros animes mexem com poder e justiça, agora a coisa muda de escala. Aqui o conflito não está em deuses antigos ou aristocratas corruptos. Ele está dentro das pessoas. E começa com uma protagonista que é incrivelmente poderosa, mas não consegue sequer falar direito com os outros. Secrets of Silent Witch acompanha Monica Everett, uma maga reconhecida como um verdadeiro prodígio.
Ela é capaz de usar magia avançada sem sequer entoar encantamentos, algo raríssimo naquele mundo. Tecnicamente, ela é uma das mais talentosas da sua geração. Mas existe um detalhe que muda tudo. Mônica sofre de uma ansiedade social extrema. Ela tem pavor de falar em público, dificuldade de manter contato visual e quase entra em colapso em situações simples de interação. E o anime não usa isso como piada constante nem como algo fofo. Ele trata como algo real. Quando Mônica é designada para proteger secretamente um príncipe dentro de uma academia, ela precisa se infiltrar como estudante comum. E é aí que começa o verdadeiro desafio: conviver. Enquanto ela resolve ameaças mágicas com competência absurda, situações como conversar no corredor ou participar de uma aula se tornam obstáculos muito maiores. O contraste é justamente o que prende. Ela pode enfrentar perigos sobrenaturais, mas trava diante de um simples cumprimento. O anime constrói sua jornada de forma lenta e cuidadosa. A evolução dela não acontece em um episódio milagroso. Cada pequeno avanço social é tão importante quanto derrotar qualquer inimigo. E isso cria uma experiência diferente, mais íntima, mais silenciosa. Se você já se sentiu deslocado, invisível ou pressionado a parecer mais confiante do que realmente é, esse anime bate em um ponto muito específico. Trillion Game acompanha Haru Tennoji e Manabu Gaku, dois jovens completamente opostos que compartilham um objetivo quase impossível: ganhar 1 trilhão de ienes e dominar o mundo dos negócios. Haru é carismático, ousado e extremamente manipulador. Ele entende pessoas, sabe convencer, sabe mentir quando necessário. Gaku é um gênio da programação, socialmente travado, mas tecnicamente brilhante. A dinâmica entre os dois é o coração da história. Eles começam pequenos, criando uma empresa do zero. Mas diferente de histórias tradicionais de superação, aqui o caminho é feito de negociações agressivas, decisões moralmente ambíguas e jogos psicológicos. Não existem vilões caricatos. Existem investidores, concorrentes, executivos experientes. E cada reunião pode ser tão tensa quanto uma batalha de anime. O mais interessante é que o anime não romantiza completamente essa ascensão. Ele mostra como a ambição pode ser combustível, mas também pode corroer. Haru muitas vezes manipula situações no limite do aceitável. Gaku precisa lidar com pressões que vão além da capacidade emocional dele. E a pergunta que fica no ar o tempo todo é: até onde vale ir para vencer? Porque diferente de histórias onde o poder é físico ou mágico, aqui o poder é influência. E influência pode ser ainda mais perigosa. Sasaki Peps acompanha Sasaki, um homem comum já adulto, preso em uma rotina corporativa cansativa e sem grandes perspectivas. Ele não é um herói escolhido. Não é alguém especial. Ele está simplesmente esgotado. Tudo muda quando ele compra um pequeno pássaro chamado Peps, que, na verdade, é uma entidade poderosa de outro mundo. A partir daí, Sasaki descobre que pode viajar entre dois mundos, o seu cotidiano moderno e um universo de fantasia medieval. Mas diferente de outros isekais, isso não vira uma aventura empolgante. Não há entusiasmo exagerado. Não há finalmente escapei da minha vida. Existe pragmatismo. Sasaki começa a usar o outro mundo para gerar renda, negociar recursos e melhorar sua situação financeira no mundo real. Ao mesmo tempo, acaba se envolvendo com conflitos políticos e organizações secretas. E o mais interessante é que, mesmo com magia e intrigas, o anime mantém um tom quase burocrático. O fantástico não resolve o vazio. Ele apenas convive com ele. Sasaki continua sendo um homem cansado tentando organizar a própria vida, mesmo quando atravessa dimensões. E essa mistura entre o extraordinário e o banal cria uma sensação muito única. Não é um isekai sobre escapismo. É um isekai sobre responsabilidade e desgaste. E se aqui a reflexão é sobre viver no automático mesmo tendo poder nas mãos, o próximo anime leva a contemplação para um cenário onde o mundo inteiro já acabou. Turing After the Apocalypse acompanha Shito e Yuri, duas garotas viajando por um mundo completamente destruído. Não existe vilão. Não existe missão grandiosa. O apocalipse já aconteceu. O que restou são ruínas, silêncio e pequenas conversas. Shito é mais racional, reflexiva. Yuri é mais espontânea, simples e direta. E juntas elas atravessam cidades abandonadas, prédios vazios e paisagens onde a humanidade virou memória. O anime não tenta chocar. Ele não aposta em ação. Ele aposta em atmosfera. Em episódios onde o mais importante pode ser encontrar comida,
conversar sobre o passado ou simplesmente observar a neve cair sobre estruturas enferrujadas. É um anime sobre continuar vivendo quando não há mais nada para conquistar. Sobre encontrar significado em pequenos momentos. Sobre companhia. E o silêncio aqui não é vazio. Ele é presença. Ele faz você sentir o peso do mundo que existiu, e não existe mais. Se você chegou até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal Dinastia Animes. Isso ajuda muito a continuar trazendo listas que fogem do padrão e exploram o lado mais reflexivo dos animes. E me conta nos comentários, qual desses animes mais mexeu com você? Esses animes mostram que profundidade não precisa vir de reviravoltas gigantes ou batalhas intensas. Às vezes ela está na rotina, no cansaço, na solidão, no simples ato de seguir em frente. Porque no fim, alguns animes não querem te impressionar. Eles querem ficar na sua cabeça. E esses conseguem.